De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2% da população brasileira tem epilepsia. A doença neurológica crônica pode ter diversas causas, como lesões cerebrais, malformações, AVCs, infecções e tumores cerebrais. Para nos explicar um pouco mais sobre essa doença que afeta adultos e crianças, hoje recebemos o neurologista Leonardo. Doutor Leonardo, boa tarde, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Ver Mais. Boa tarde, obrigado. Antes da gente falar um pouco sobre as causas, os sintomas, o que é a epilepsia? A epilepsia, como tu falou, é uma doença crônica que se caracteriza pela ocorrência de crises epilépticas. Crises epilépticas são eventos, podem ser muito variáveis, depende do local do cérebro, de onde elas nascem, né, onde ocorrem. Geralmente são eventos curtos, de início abrupto, né, quando eu falo curtos, poucos segundos a poucos minutos, e os sintomas são bastante variados. E como a gente faz para identificar uma crise ou um quadro epiléptico? Isso é bem variável também. Pode ser relativamente simples, né, como numa crise generalizada, que a pessoa perde a consciência, ela fica rígida, tem tremores em todo o corpo. Ou pode ser bem mais difícil, né, como nas crises de ausência, que geralmente são crianças que por alguns segundos saem do ar e voltam de onde pararam, vamos dizer assim. Isso aí é bem mais difícil de identificar. Então varia bastante de pessoa para pessoa. Eu comentei antes com você no intervalo que eu tenho um primo, inclusive, que tem um quadro de epilepsia e eu tenho na lembrança, assim, algo muito parecido com convulsão. Qual é a diferença de um para outro? São semelhantes? É a mesma coisa, na verdade. Convulsão é o nome que a gente dá para as crises mais fortes. Essas generalizadas que envolvem todo o corpo, com perda da consciência e tremores difusos. E quais são os sintomas que a gente pode perceber antes de uma crise ou até de alguém que nunca teve, mas pode vir a ter? Então, os sintomas dependem muito do local do cérebro onde ocorrem. Por exemplo, se for numa área responsável pela visão, normalmente a pessoa vai ter alterações visuais, né? Alterações que a gente chama de positivas. O que quer dizer isso? A pessoa não vai perder a visão, ela vai enxergar coisas que não existem. Se for numa área responsável pela audição, ela vai escutar, normalmente coisas simples como uma buzina, um sino. Se for numa área responsável pelo olfato, vai sentir algum cheiro. Se for numa área responsável pela movimentação do braço, por exemplo, o braço vai se movimentar ou ficar rígido espontaneamente. Então, depende muito de onde ela nasce. Isso pode vir hereditário, de família ou não? É uma questão mesmo do cérebro? Pode sim. Existem diversas causas de epilepsia, se a gente for contar mais centenas, e entre elas são doenças genéticas, sim. Doutor, a gente recebeu um depoimento da Cíntia, que é mãe do Augusto, de 4 anos, diagnosticado com epilepsia. Ele, inclusive, é paciente do doutor Leonardo e ela nos conta um pouco sobre a descoberta e o tratamento do pequeno. Vamos assistir. Eu me chamo Cíntia Balém, sou mãe do Augusto, de 4 anos. Vim relatar para vocês como nós descobrimos a epilepsia do Augusto. Ele começou com alguns sintomas lá em 2024, então com 3 anos, com episódios de extensão de membros superiores, olhar estático, e ele ficava com o rosto vermelhinho, como se ele estivesse fazendo força, e apresentava alguns ruídos, assim, como se fosse um gemido. Esses episódios eles começaram a ficar mais intensos e mais duradouros, o que fez com que a gente levasse ele para uma avaliação médica. De início foi com um pediatra e esse pediatra nos solicitou um eletroencefalograma. E depois desses exames, então, foi confirmada a epilepsia e por uma malformação cerebral ainda intraútero. Então, nosso cérebro ele tem os sulcos, né? E na região frontal esquerda do Augusto tem um desses sulcos que é mais profundo, o que fez com que ele precisasse tomar a medicação para controlar esses episódios de epilepsia. Agora, o nosso filho está sem nenhum sintoma de epilepsia, ou seja, ela está controlada. O nosso filho é uma criança saudável, cognitivamente ele evolui muito bem, até melhor do que as crianças da mesma idade. A epilepsia não limitou o Augusto em nada.
o tratamento é um sucesso e a gente vai agora vivendo um dia de cada vez para ver quais serão os próximos passos. O corpinho dele se adaptou bem a doses baixas da medicação e a gente segue em acompanhamento com o Dr. Leonardo. Cíntia, a gente deseja um ótimo tratamento para o Augusto, também para a família, que ele siga aí com um quadro controlado. Doutor, ali ela comentou do tratamento, que ele toma uma medicação. Como funciona esse tratamento? O tratamento é basicamente com medicações, comprimidos, ou no caso de crianças tipo xarope. A quase totalidade dos pacientes vão ter medicações aí com diferentes tipos de epilepsia. Existem tratamentos mais indicados nos medicamentos. Alguns casos de epilepsia refratária, né, a gente fala que a epilepsia refratária é quando o paciente falha 2 medicações, a gente pode considerar outras coisas, né, até tratamento cirúrgico, mas aí são casos, vamos dizer assim, muito bem selecionados, não é uma coisa simples de ser feita. Algo mais raro para a doença. A gente tem também uma participação no WhatsApp. A Roberta, boa tarde. Meu filho teve epilepsia aos 2 anos e meio de idade e com aproximadamente 12 anos estava curado, devido ao tratamento com o neuropediatra. Há riscos de voltar agora na fase adulta? Ele tem 21 anos. Tem algum risco, doutor? Não, então, depois de 5 anos que a pessoa não está mais tomando medicamento e não teve mais crise, a gente considera que a epilepsia entrou em remissão. Então, aquela epilepsia da infância acabou. Agora, qualquer pessoa pode desenvolver epilepsia a qualquer momento da vida. A gente sabe que, por exemplo, as crianças têm um risco maior, crianças e idosos. Como eu tenho um risco, tu tem um risco, eu esqueci o nome da Roberto. O Roberto segue tendo o risco de ter epilepsia, mas o mesmo risco que qualquer pessoa tem. E tem alguns cuidados que precisam ser tomados ao longo da vida. Eu já ouvi até da pessoa ter que dormir sempre muito regrado, não poder beber álcool, não poder extrapolar. Isso segue para o resto da vida? Tem 2 coisas que quem tem epilepsia é meio global, que é a falta de um sono ruim, né? E estresse psicológico, ansiedade, depressão, entre outras coisas. Isso aí para praticamente todos os tipos de epilepsia é ruim e piora o controle da epilepsia. E aí vão ter tipos especiais de epilepsia, acho até conhecimento mais popular, aquelas sensíveis à luz. Existe epilepsia sensível ao álcool, né? Por mais que quem está tomando medicação não devesse misturar, né? Então, essas 2 coisas que eu citei é meio que global. As outras coisas, daí depende muito do tipo de epilepsia do paciente. E para finalizar, doutor, é sempre importante manter esse acompanhamento médico. Até por são medicamentos controlados, que podem ter efeitos colaterais, então sim. Claro que uma vez que o paciente está controlado, nossa tendência é ir espaçando, né, o tempo entre as consultas, mas precisa manter sim. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Imagina.